Meu nome é Thaís, eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da BRF Ingredients. Para quem não conhece, a BRF Ingredients é uma unidade de negócios dentro da BRF que trabalha com ingredientes nos mercados de nutrição animal, alimentação humana e também saúde e bem-estar. A palestra tem o título Peptídeos Bioativos, Produção, Caracterização e Aplicações da Indústria. E o objetivo é falar um pouco mais sobre esse assunto, que tem sido cada vez mais abordado nas pesquisas nos últimos 10 anos, e fazer sempre a nossa conexão com a realidade da indústria. Então, hoje a gente vai falar um pouco do contexto, de onde se inserem, onde se aplicam os peptídeos bioativos, falando um pouco de definição também do que são os peptídeos bioativos. Nas formas de produção, vamos falar de caracterização, vamos falar de testes de aplicação e também formas de purificação. Por último, vamos falar um pouco das aplicações, tanto que já é feito atualmente, quanto as potencialidades para esse mercado e as considerações finais com as vantagens e os desafios. Falando um pouco do contexto, o objetivo da palestra é promover o conceito de saúde por meio da alimentação. A gente não vai falar de nenhum produto específico, mas é desse conceito, e também divulgar informações relevantes para a indústria sobre os alimentos, sobre os peptídeos bioativos e as aplicações. Primeiro que eu queria falar é que esse conceito de saúde por meio da alimentação, de forma alguma, é uma coisa nova. Então, desde a Grécia Antiga, o Hipócrates, que é um médico da época, ele já dizia: deixe que a comida seja o remédio e que o remédio seja a comida. E a utilização dos peptídeos bioativos está dentro desse conceito de alimentação funcional, e é responsabilidade de nós, da indústria de alimentos, promover as pesquisas na direção de uma sociedade mais saudável. Falando um pouco de definição. Então, vamos voltar para a definição de proteína. A proteína é uma macromolécula que consiste de 20 diferentes aminoácidos que são ligados por ligações peptídicas. Então, o aminoácido é a unidade proteica dessa proteína, que tem tanto um grupo amina quanto um grupo ácido, E a ligação peptídica é a conexão entre o carbono do grupo ácido e o nitrogênio do grupo amino. Quando a gente tem uma proteína com baixa massa molecular, ou seja, um baixo número de aminoácidos, a gente chama de peptídeo. Então, por definição, alguns autores dizem que os peptídeos são proteínas, moléculas proteicas com menos de 8.000 Daltons. Isso dá em cerca de 60 aminoácidos. E uma característica interessante dessas moléculas é que elas podem ter diferentes bioatividades: antioxidante, imunomoduladora, anticancerígena. E quando isso acontece, elas são chamadas de peptídeos bioativos. Então, sequências específicas de aminoácidos com baixa massa molecular e uma atividade específica no organismo. Aqui a gente tem um exemplo de como isso é colocado na literatura, como se abordar. Então, a gente tem várias pesquisas que já comprovaram a bioatividade de peptídeos para diferentes fins. Por exemplo, a gente tem naquela tabela ali um artigo chinês de 2012 que comprovou, testou a bioatividade do dipeptídeo triptofano-treonina e relacionou com uma atividade imunomodulatória. E todas essas pesquisas, esses peptídeos, eles podem ser colocados em bancos de dados públicos, onde qualquer pessoa pode acessar e verificar a bioatividade. A gente também tem a relação da massa molecular com a bioatividade. Então, por exemplo, aqui, os peptídeos de salmão, entre 1.000 e 2.000 Daltons, eles são relacionados com atividade antioxidante e anti-inflamatória. E esse tipo de pesquisa pode ser muito mais utilizado, mais explorado para trazer novidades, inovações para o mercado de alimentos funcionais. Bom, aqui a gente tem
as 51 bioatividades cadastradas no Biopep, que é um dos principais bancos de dados de peptídeos. E a gente tem aqui todas essas bioatividades, cada uma delas com diferentes peptídeos cadastrados. Então, para comentar algumas, a gente tem a atividade inibidora da enzima conversora da angiotensina, que está ligada à hipertensão. A gente tem a atividade antibacteriana, atividade anticancerígena. Então, todas essas bioatividades, elas estão nesse banco de dados. Falando um pouco de formas de produção. A gente vai usar esse esquema para explicar cada uma das formas de produção. A gente tem aqui os peptídeos bioativos, eles podem ser endógenos ou exógenos. Os endógenos são aqueles que acontecem, que são produzidos naturalmente no nosso organismo. Já os exógenos são produzidos intencionalmente por meio dos processos. Dentre os processos de produção, acho que no verde não ficou muito bom para a gente ver. Mas entre os principais processos de produção, a gente tem a fermentação, a síntese química e a hidrólise enzimática das proteínas, que é onde a gente vai focar a maior parte das nossas informações. Depois da hidrólise enzimática, geralmente a gente tem uma etapa de caracterização para verificar de fato o que foi formado daquela hidrólise. E depois a gente tem diferentes formas de aplicação, que vão depender do tipo de produto final e também da bioatividade, do benefício desejado. Então vamos começar falando dos peptídeos endógenos. Então, naturalmente, o nosso organismo já libera ele no nosso corpo. Eles cumprem funções fisiológicas cruciais. Então, um exemplo é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio. É também um peptídeo de 9 aminoácidos que tem várias funções, né? Promover o bem-estar, ação nas contrações musculares do útero. A gente tem a ação da ocitocina estimulando a produção do leite materno. Ela desenvolve o apego e a empatia entre as pessoas, né? Então, as pessoas dizem que quando você abraça uma pessoa, o hormônio que é liberado é a ocitocina. E também produz parte do prazer do orgasmo. Além da ocitocina, a gente também tem a endorfina, que também é produzida durante as atividades físicas e também participa do bom funcionamento do sistema imunológico. Como peptídeos exógenos, né, que é o que a gente produz. A gente tem as principais etapas de produção, que são a fermentação, que também acaba sendo uma hidrólise fermentativa. A gente tem a hidrólise enzimática com enzimas industriais e a síntese química. Falando de cada um desses processos, né? A gente tem ali a fermentação. Então, micro-organismos, eles liberam proteases, que são enzimas, para digerir a proteína do meio em peptídeos e aminoácidos. Acho que um dos produtos mais antigos da fermentação proteica são os molhos de soja, né, que são usados na Ásia há milhares de anos. Esses produtos eles foram feitos com apelo de sabor, né, mas hoje em dia eles já são relacionados com benefícios funcionais. No aumento da longevidade e também de diminuição da incidência de câncer. A gente tem a síntese química, então peptídeos terapêuticos são já produzidos em larga escala por síntese química. Então, por exemplo, se você quer um tripeptídeo, você vai pegar aminoácido por aminoácido e vai sintetizar. Você vai ter uma pureza muito mais elevada, mas também um processo mais caro. Por isso ele é mais usado para medicamentos. E a gente tem, por último, a hidrólise enzimática. Então, o que é a hidrólise enzimática? É a quebra, por definição, a quebra pela água. Então, a hidrólise enzimática utiliza a enzima como acelerador para quebrar a molécula proteica em vários peptídeos. E um fator que influencia essa bioatividade do produto final é o grau de hidrólise. Então, a intensidade dessa hidrólise vai modificar o seu produto final. Todos esses parâmetros aqui, tipo de enzima,
o tempo da reação, a temperatura, o pH, tudo isso vai influenciar no grau de hidrólise. E o tipo de enzima, ele além de influenciar no grau de hidrólise, ele também influencia no tipo de sequência formada, porque cada enzima pode ter uma especificidade por diferentes ligações. Então isso aqui, o que está representando? Uma extensa etapa experimental para definir qual a melhor enzima, quais os melhores parâmetros para ter o produto final desejado. Claro que todos esses experimentos eles já estão sendo substituídos por softwares que já estão fazendo grande parte desse trabalho. Bom, falando da caracterização, você vê realmente o que foi formado na sua amostra. Geralmente, as técnicas de caracterização são baseadas em espectrometria de massa. Então, a gente tem ali, depois da hidrólise, você consegue ter informação de tudo que foi formado, de todas as sequências. E isso pode ser relacionado, essas informações podem ser cruzadas com as informações do banco de dados. Então, você pega uma molécula, um peptídeo de maior intensidade, e você verifica qual bioatividade, se já teve alguma publicação, se ele já é estudado. Outra etapa que ela pode ser necessária é o fracionamento e a purificação. Para saber isso, a gente precisa identificar se a nossa mistura está em qual dessas situações. Então, na situação 1, a mistura de peptídeos ela tem uma bioatividade maior do que os peptídeos fracionados. E isso por causa de um efeito sinérgico entre eles. Já na situação 2, você purificando, você vai realmente concentrar aqueles peptídeos e vai intensificar a bioatividade desejada. Então, tecnicamente, se a sua amostra está na situação 2, vale a pena purificar. Claro que aí você vai ter que avaliar também o custo-benefício desse processo. Dentre as técnicas de purificação conhecidas, a gente tem a ultrafiltração, que separa por diferentes massas moleculares. A gente tem vários tipos de cromatografia e também técnicas baseadas no ponto isoelétrico de cada peptídeo. Falando um pouco do microencapsulamento, que é uma outra etapa que pode ser adotada. Para um peptídeo ele ter uma ação no seu organismo, ele vai precisar chegar de uma forma estável no sítio-alvo. Então, não vai adiantar nada se aquele peptídeo não é estável às enzimas gastrointestinais, ele vai passar no seu sistema, vai ser digerido e não vai conseguir fazer a ação dele. Então, o microencapsulamento é uma das técnicas que pode ajudar. Dentre os motivos, outros motivos que justificam o microencapsulamento, a gente tem o mascaramento do sabor amargo, né? É conhecido que alguns peptídeos, principalmente hidrofóbicos, eles têm característica de sabor amargo nos alimentos. A gente tem a proteção contra a digestão gastrointestinal, que é o que a gente comentou, o aumento da biodisponibilidade e também a liberação controlada desses compostos. E como que você sabe em qual momento, quais etapas aplicar? Apenas fazendo vários testes, né? Os softwares eles podem ajudar, mas os testes, os experimentos são muito necessários. Então a gente tem aqui, como forma de comprovação dessas bioatividades, a gente tem os modelos in vitro, né, que são feitos em laboratório, que simulam essas bioatividades. A gente tem os modelos in vitro, que simulam a digestão gastrointestinal. Então, primeiro você pega os seus peptídeos, submete eles ao contato com enzimas do sistema gastrointestinal e verifica se eles continuam com a mesma bioatividade. A gente tem experimentos de suplementação desses peptídeos em animais e a gente também tem os testes clínicos com humanos, que são os mais complexos, mais caros, mas também necessários. Bom, e falando um pouco de aplicação, né? Primeiro eu gostaria de falar do que já é feito. Então, alguns peptídeos, eles são conhecidos por demonstrar um sabor humano. Então, eles aumentam o sabor de sal sem aumentar o teor de sal. Então, como exemplo, aqui eu trouxe uma reportagem de 2017
mostra que a BRF desenvolveu um substituto do sal para tornar seus alimentos mais saudáveis. Essa é uma tecnologia interna e foi feita por meio desse hidrolisado de proteína animal. Então, utilizando esse hidrolisado, a BRF conseguiu reduzir 30% de sódio de 50 produtos da marca Sadia. Isso vai de encontro ao conceito de saudabilidade, né, que os clientes estão buscando. A gente também tem na literatura, aqui é uma tabela de um artigo de 2014, todas as referências estão na palestra, onde esse autor levantou todos os produtos comerciais baseados em peptídeos. Aqui a gente tem, na última coluna, os produtores, né? A maior parte deles é dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Só para comentar alguns. O primeiro produto é um peptídeo à base de soja, que tem função anticancerígena e também de redução de colesterol. E o segundo produto que está marcado, depois eu mando, a gente pode pegar o material ali. Esse segundo produto são 2 peptídeos à base de leite, da proteína do leite, da caseína. E esses produtos eles são estudados há muito mais tempo, então a gente tem muito mais pesquisas sobre eles, inclusive em vivo. Então a gente tem ali os peptídeos isoleucina, prolina, prolina e valina, prolina, prolina. Continuando a falar de aplicação, essa pesquisa ela avaliou a inclusão de diferentes hidrolisados numa espécie de salsicha. Esse artigo é um artigo dinamarquês e essa salsicha é um alimento comum para eles. Né? Então aqui a gente tem, nossa, tá bem ruim a leitura, mas aqui a gente tem diferentes tipos de matéria-prima. Aqui a gente tem o valor de IC50. O que é o IC50? É como a bioatividade antipertensiva é avaliada in vitro. Então, o IC50, ele mede quanto de hidrolisado ou de peptídeo é necessário para inibir 50% da atividade da enzima convertedora de angiotensina. E essa enzima é relacionada com a hipertensão. Resumindo, quanto menor o IC50, maior a bioatividade. Depois a gente tem a inclusão da salsicha e o valor de IC50 do alimento. E aqui os grupos controle. Então, esse artigo foi interessante porque ele comparou esses peptídeos com o remédio convencional de redução da pressão, que é o captopril. Alguém aqui toma remédios baseados em captopril? Toma? Então, esse artigo ele avaliou que para você ter o mesmo efeito do captopril, você precisaria de 250 gramas do alimento ou 25 gramas do hidrolisado e outros alimentos. E ele também avaliou que se você purificasse, pressionasse aqueles peptídeos que realmente têm aquela ação, você poderia precisar de menos, né? O C50 seria maior. Claro que essa pesquisa ela foi uma pesquisa de base in vitro, não avaliou a influência das enzimas, mas se esses peptídeos estão estáveis ou estabilizados, eles podem ter essa atividade. Essa é a última pesquisa para mostrar para vocês uma meta-análise com 12 testes clínicos com humanos, que avaliou os mesmos peptídeos antipertensivos. Então, essa pesquisa, ao todo, são mais de 650 pacientes, né? E essa pesquisa verificou que os peptídeos eles abaixaram a pressão sistólica em 4,8 mg de mercúrio e em 2,2 mg de mercúrio a pressão diastólica. Então, isso, pensando em risco de doenças cardiovasculares, é bem significativo. Bom, inteligência artificial, um futuro cada vez mais presente. Quando a gente fala de potencial dos alimentos funcionais e também dos peptídeos bioativos, a gente acaba esbarrando nesse conceito, né? Eu vou explicar um pouco por quê. Aqui tem uma frase do Stephen Hawking que fala que todos os aspectos das nossas vidas serão transformados. E isso pode ser o maior evento da história da nossa civilização. Ele fala sobre a inteligência artificial. E a gente já vê isso acontecendo, a gente vê as reportagens, qual é a influência da inteligência artificial
na política, a influência da inteligência artificial na saúde, na alimentação, na economia. As corretoras hoje já usam a inteligência artificial para comprar avaliações. E qual é a realidade dos alimentos funcionais? Já existem empresas, por exemplo, essa é uma startup da Califórnia, chama Habit, que ela já é baseada na genética de cada indivíduo e no estilo de vida para desenvolver dietas específicas para cada pessoa. Então, como que essa empresa faz? Ela manda um kit, ela coleta seu sangue, você responde um questionário e devolve para a empresa. A empresa vai sequenciar seu DNA e vai fazer uma dieta específica para você, para a sua realidade. E agora imagina, assim, empresas como essa têm à sua disponibilidade vários alimentos funcionais. E se ela identifica que o indivíduo tem uma propensão a ter uma doença cardiovascular ou a ter pressão alta, e desde uma idade jovem esse indivíduo é sugerido alimentos antihipertensivos, que não têm efeitos colaterais e que tem uma atividade, uma ação a longo tempo. Né? Então, não estou falando que vai acontecer exatamente assim, mas é uma possibilidade que pode bater na nossa porta. Bom, como considerações finais, eu trouxe aqui os peptídeos bioativos. Eles têm alta bioatividade e especificidade aos alvos, eles têm um amplo espectro de ação terapêutica, baixos níveis de toxicidade, ausência de efeitos colaterais e baixos níveis de acúmulo nos tecidos corporais. E por causa disso, eles são potenciais, eles têm a possibilidade de aplicação em diferentes alimentos funcionais. Como desafios, o primeiro deles é a bioestabilidade dos peptídeos, né? A gente precisa ter bastante atenção quanto a isso. A gente também tem a resistência às condições de processamento. Então, se você tem no seu processo desidratação ou estresse térmico elevado, isso pode impactar na bioatividade. A gente tem a legislação específica também. Então, o ano passado, a Anvisa liberou uma instrução normativa permitindo vários ingredientes, vários ativos dos suplementos alimentares. Nessa lista tem 4 tipos de hidrolisados apenas. Então, a gente tem hidrolisados de leite, soro do leite, acho que colágeno, não me lembro ao certo, mas a questão é que isso exclui várias outras possibilidades, várias outras fontes proteicas que podem ser exploradas. E por último, como desafio, a gente tem o elevado custo e complexidade das pesquisas com humanos. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Não sei se dá para abrir para perguntas. Pode abrir para perguntas? Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, gente, a gente tem ali um QR Code que vocês podem baixar o conteúdo da apresentação. Teve alguns gráficos que ficou um pouco difícil para ver, mas se vocês baixarem, vocês já vão ter esse material. E se quiserem também saber mais ou alguma dúvida específica, a gente está aqui no site da DRF Greetings. Muito obrigada.